Olá, Eliane, boa tarde. Nesta live. Vamos esperar que entrem aqui mais pessoas e a Ruth também, daqui a pouco. Olá, Ruth. Olá, boa noite. Muito boa noite. Boa Prazer noite. em conhecer-te assim mais, Gratidão. Grata pelo mais convite. um. Agradeço-te imenso, Ruth. Agradeço imenso teres aceito aqui o convite realmente para falarmos aqui um bocadinho. Eu até ia sugerir continuarmos a nossa conversa de hoje de manhã. Fica sempre mais fácil quando continuamos, não é? Quando começamos algo, não é? E assim dá para dar Exatamente, continuidade. exatamente. E eu tenho a sensação que a nossa conversa podia continuar por mais tempo, que estaríamos ali a Mas falar 2, 3 horas à vontade. e falaríamos sobre estes temas realmente da espiritualidade, do despertar feminino, da essência feminina, do resgate do que é ser feminino, do sagrado feminino. Bem, podíamos realmente continuar por aí. Obrigada, por teres aceito aqui o convite para falarmos aqui um Gratidão também. bocadinho sobre estes temas. E eu tenho tantas perguntas que eu vou-te dizer. É difícil às vezes pensar por onde começar, mas eu estive a ver o site assim com um bocadinho mais de cuidado e, portanto, há lá uma parte que eu achei muito interessante que tem a ver com a linhagem feminina. Uhum. Portanto, se não estou em erro, és neta de uma parteira, certo? Bisneta. Não. Bisneta de uma parteira, Sim, és neta de uma curandeira, sim. filha de uma mensageira. O que é que isto quer dizer, não é? O que é que isto quer dizer? Hum, há uma linhagem feminina de facto em ti que também te fez despertar, não tanto despertar, porque há certos dons que já nasceram contigo, Uhum. Sim, uh, vou explicar. e que vais explicar um bocadinho sobre isso. Podes explicar um bocadinho então, Sim. esse processo? Então, para termos um contexto de onde é que vem isto, não é? O meu caminho na espiritualidade começou desde sempre, não é? Não é uma coisa que eu consiga dizer, eu despertei para este estado de consciência, para me ligar a este mundo no ano X, não é? Isto sempre fez parte de mim, eu sempre me conheci assim, ou seja, eu desde muito pequenina que comecei a ter visões, premonições, sensações no corpo, conexão com almas, e havia todo um trabalho que eu
fazia sem saber muito bem o que é que fazia, porque era inato em mim, não é? E o mais incrível é que eu pensava que realmente todas as pessoas eram assim. E então, de certa forma, desvalorizava. Só que por volta dos meus 13, 14 anos, se não estou em erro, houve uma altura que eu comecei a ter muitas insónias, que eu tinha partilhado contigo hoje. Foi por volta dessa idade. E tinha muitas insónias porquê? Porque eu via maioritariamente coisas negativas. Coisas negativas que podiam acontecer com pessoas próximas ou, por exemplo, amigas da minha mãe ou assim. E era tudo muito estranho para mim e como é que eu podia comunicar determinadas coisas, não é? Porque eu era uma criança. E então eu procurei ajuda. O que é que eu fiz? Falei com a minha mãe, obviamente, e comecei a falar com a minha avó também sobre estas coisas. Porquê é que eu falava com elas? Porque eu via elas a fazerem, a tirarem o cobranto, são as benzedeiras, não é? Portanto, tiravam o cobranto, tratavam com plantas. Eu lembro perfeitamente de ter, por exemplo, cravos em todos os dedos e a minha avó fazer-me ali uma mistura de coisas e colocar-me e eu, assim, em dias deixar de ter os cravos nos dedos. Assim, coisas assim que eu achava que isto é estranho, não é? A minha avó não vai à farmácia, faz-me aqui uma coisa em casa. Então eu percebia, eu posso aprender alguma coisa com elas. Então comecei a partilhar o que via, o que sentia, e elas começaram-me a acalmar, a explicar como é que eu deveria fazer a conexão com estas almas que partiam, que eu tinha a missão de as ajudar a elevar, não é? Porque eu vejo as coisas desta forma. Nós estamos aqui neste plano terreno, materializamos-nos como um corpo físico. As almas, quando partem, pode estar aqui o corpo, mas a alma desapega-se. E há almas que sobem para a luz, digamos assim, e há outras que ficam presas porque têm coisas ainda por resolver, digamos assim. Então essas almas são buscadoras da luz, vão ter com pessoas que têm luz para ajudá-las, orientá-las, de certa forma, a encontrar essa luz também. Então foi assim que eu comecei a perceber-me. A minha bisavó, que eu amo de coração, que ainda fui parte da minha infância criada por ela, também sempre tomou conta de crianças e eu sempre perguntei porque é que ela chamava netos aquelas crianças todas e explicavam que a minha avó ajudava no parto e ajudava as grávidas e quando são mães também. Então tudo isso era um mundo interessante para mim, mas que eu sempre vi como algo muito natural, não é? Isto é normal, pronto. O que é que depois aconteceu? Aconteceu que depois, mais tarde, portanto, eu fiz sempre todo o meu trajeto de vida, digamos, minimamente normal, com os meus percalços da minha vida pessoal, amorosa ou familiar, que todos nós temos a sua história de vida, obviamente, mas quando chegou ali à parte de eu escolher o que é que eu queria fazer para o meu futuro, eu tive muito ciente em mim que eu não queria ir para a faculdade. E isto foi assim um grande choque para os meus pais, como é que tu não queres ir para a faculdade, não é? O que é que tu queres fazer da tua vida? Não, eu não quero, não sei o que é que vou fazer, vou trabalhar numa loja, vou ganhar o meu dinheiro. E foi assim durante alguns anos, até que comecei a sentir um chamado, uma espécie de chamado, e como muitas pessoas desabafavam comigo, até foi por sugestão de tirar um curso de auxiliar de farmácia. Pronto, e depois trabalhei em farmácia. Da farmácia, os meus patrões perceberam que eu gostava muito de plantas medicinais e aí disseram, olha, então nós temos uma parafarmácia, gostávamos muito de fosse ajudar a gerir a parafarmácia, explicaram tudo o que é que eu tinha para fazer e lá havia consultórios também, que eu desconhecia que haviam terapeutas de medicina natural, de espiritualidade, desconhecia completamente isso. E então foi assim um boom de ok, agora estou numa coisa diferente, estou a vender produtos naturais, que era uma coisa também muito inata em mim, porque até era engraçado quando eu ia vender os produtos, tinha visões das plantas e dizia, mas a sua planta devia ser esta e aquela. E começava a falar com as pessoas e os terapeutas depois disseram, olha, nós estamos a deixar de ter clientes porque as pessoas vêm para falar contigo. E aquilo começou a mexer comigo, não é? Isto é interessante. Então o que é que eu tenho que fazer para ser terapeuta também? E foi aí que comecei a entrar
no mundo da espiritualidade como com os cursos, digamos assim, não é? Tirei uma formação de bioconsciência, que é idêntico eu vejo como uma mistura de Reiki e leitura de aura, mais ou menos, porque também tem cores associadas e etc. E depois fui para o Reiki, e no Reiki entreguei-me logo de coração, tirei várias... agora até me está a faltar a palavra. Há vários tipos de Reiki, exato. Então tirei vários, tirei o tradicional, tirei o essencial, agora recentemente tirei o Tibetano, para fazer assim um upgrade, digamos assim. E realmente para mim sempre foi a ferramenta que eu mais usei para a minha vida, para me ajudar a reequilibrar dentro dos desafios da vida, digamos. E pronto, e depois a partir daí já nunca mais parei, quer dizer, fiz uma série de formações ligadas à espiritualidade, fiz a libertação de cordas com os anjos, que também é idêntico à leitura da aura, comecei a fazer aconselhamento espiritual, depois comecei a estudar homeopatia, depois estudei naturopatia, depois fui para o desenvolvimento pessoal, para a hipnose clínica, tirei hipnose ericksoniana, fiz xamanismo, fiz tantra, foi assim, entre outras coisas que não estou a mencionar, porque estas são realmente as ferramentas que eu utilizo mais no meu trabalho, não é? Mas isto para irmos aqui à questão do feminino, portanto isto foi algo que veio desde sempre, que veio da minha linhagem, não é? Estes dons, estas coisas, veio da minha linhagem. Eu depois, da minha linhagem, fui a única que realmente quis estudar, quis trazer a razão, e se calhar tem a ver com o meu ascendente virgem, porque tenho que perceber tudo, tenho que interligar tudo, analisar tudo, não é? E então... Não bastava ter esse dom, não é? Não bastava o dom... Não, eu tinha que perceber. Eu lembro perfeitamente, há uma imagem que nunca mais me saiu da cabeça, que foi estar a falar com um senhor e o senhor pedir-me um suplemento e eu tinha uma visão de uma planta. E eu não conhecia aquela planta na altura, ainda não era naturopata. E eu pensei assim, mas que planta é esta? Eu não conheço esta planta. E pedi aos meus guias para me dizerem o nome. Eles diziam-me Ginkgo biloba. Eu, ok. Então fui pesquisar o que era a Ginkgo biloba. E depois vou ver e eu, é mesmo esta planta que você precisa. E começou assim, percebes? Assim, bem, mas eu tenho mesmo que confiar na minha intuição. Porque eu via as coisas, pedia o nome, davam-me o nome e eu depois ia à minha pesquisa. E depois quando estudei naturopatia realmente foi assim um mundo. Eu, uau, isto é bué da fixe, porque realmente as plantas têm propriedades incríveis, não é? Que nós desconhecemos, porque estamos todos muito habituados à questão da medicina convencional, não é? E quando nos deparamos que podemos mudar alguns hábitos na nossa vida, bem simples na realidade, eu acho que o desafio é mudar as rotinas, não é? Mas se mudarmos a alimentação, se tomarmos suplementação, temos tudo para ter uma saúde impecável, não é? Então, Ruth, nesse sentido, há essa linhagem na tua família. Tu nasces, de facto, já com uma série de dons que tentas aperfeiçoar, tentas dar uma razão para esses dons, tentas conhecer, dar um aspecto mais, não queria utilizar académico, mas algo mais estruturado, não é? A esse nível. Mas para ti tudo isso era natural, nunca questionaste quando eras pequena se havia certas coisas na bisavó, na avó e na mãe que se calhar as outras bisavós, as outras avós e mães Não também teriam. não fizeram Não, ou não teriam. para mim era super natural. Eu achava que todas as pessoas são assim, eram assim. Mas realmente há a diferença daquilo que nasce connosco e daquilo que nós vamos estudar. Todos nós conseguimos chegar a determinado tipo de consciência, mas isso é diferente. Um dom é um dom, um tipo de consciência é diferente. Que podemos ir lá com os cursos e com a integração daquilo que nós aprendemos nos cursos, porque se nós formos tirar, falando por exemplo do Reiki, vamos tirar o Reiki. Isto é muito agir, fazer a imposição das mãos, sinto-me mais calmo, não sei o quê. Faz durante um mês ou dois. Eu agora estou mais calmo, não vou fazer mais. O que é que acontece? A nossa energia, o universo funciona desta maneira, que é contração e expansão. Então vai acontecer o mesmo na nossa vida. Se nós deixamos de fazer a prática que nos está a fazer bem,
volta tudo ao mesmo. Há a contração, não é? Então, é isso. Nestas situações, interessa particularmente, de facto, esta questão da linhagem, também porque eu começo a pensar que é importante nestas questões da espiritualidade e também para quem nos ouve, é importante haver alguma abertura dentro das famílias, não é? Para essas questões. Porque vamos imaginar, não é? Que eu nasço com um certo dom, seja um sonho premonitório, seja de Uhum. facto a capacidade de ver uma erva, mas não lhe saber dar um nome e outro tipo de dons. Nesse caso, se não houver uma linhagem para trás, por exemplo, de pais e de mães e de mulheres que têm também esse saber ancestral, Uhum. fica tudo mais difícil, não é? Porque por exemplo, eu penso isto: haverá com certeza muitas crianças que nascem com algum dom, mas a família não compreende e Uhum. aquilo fica ali meio perdido um Pode bocadinho a vida acontecer, toda. mas deixa-me dizer-te que, por mais que a minha linhagem feminina seja uma linhagem consciente e aberta a esse mundo da espiritualidade, por exemplo, a minha linhagem masculina já não. E é Ah, aqui que entra muito a minha missão com o feminino, porque toda a minha linhagem masculina são mais machistas e que castram as mulheres. Ok? Então, todas as mulheres da minha vida, em algum momento, tiveram que deixar de ajudar pessoas porque não era bem visto aos olhos deles, por exemplo, pois. não é? Uhum. E eu, na minha vida pessoal, já é uma coisa que não admito, não é? Para mim é impensável estar com alguém que não respeita, porque é assim, compreender, a pessoa pode não compreender, mas tem que respeitar, Claro, não é? claro. Então, são coisas completamente distintas. Entre outras coisas, não é? Nós estávamos a falar hoje à tarde, ou de manhã, já não sei, tipo, que Era ali, parece era que foi há ali entre a bocado. manhã. Estávamos a falar que. Agora até me perdi do que é que ia dizer. Estavas a falar da tua linhagem masculina, não é? Que acaba por castrar mais Sim, as das mulheres e às castrações. vezes. Porque se nós formos a ver, a nossa sociedade está montada de uma certa forma em que o homem enaltece em vários sentidos, apesar de haver muita coisa de que muitas mulheres já estão à frente de grandes empresas, etc. Mas, e principalmente a nossa sociedade portuguesa ainda castra muitas mulheres, seja Sim, pela sim. forma de vestir, seja pela cor do cabelo, seja pela forma de estar, não te podes rir muito para as pessoas porque já és uma vadia, não é? Há Infelizmente. pequenas coisas que são de senso comum, mas não são nada normais. Elas Não são estão nada. normalizadas, mas não são normais. Não são, de todo. E isso depois vai fazer com que a mulher, por mais que seja uma mulher expansiva e com dons para trazer ao mundo, ou com certas aptidões e missões de vida que precisa trazer a sua voz cá para fora, o que acaba por acontecer é que há um bloqueio em que ela não consegue avançar, não é? Porque está sempre com receio, mesmo que seja a nível do inconsciente, de ser julgada, não é? Estamos a falar do mundo da espiritualidade, mas há noutras vertentes também. Está muito. Sim, nós tínhamos trocado realmente aqui várias ideias sobre isso, não é? E eu também tinha referido a questão da sociedade portuguesa ainda é de facto muito conservadora, muito tradicionalista a esse nível. O peso, o julgamento social que recai sobre as mulheres é muito grande. E é verdade que nós normalizamos muitos comportamentos, muitas frases padrões, Uhum, muitas humilhações subliminares também. Nós normalizamos isso, mas que não é normal, não é? E acordar e despertar para essa normalidade é muito importante, porque nós começamos a entranhar inconscientemente essas formas de estar e chega uma altura em que perdemos a nossa essência, já não sabemos quem nós somos e uhum. perdemos a questão da essência feminina, não é? Deixamos de dar. Isso realmente é uma situação muito complicada. Eu acho que nós ainda estamos a muitos
a Estamos muitos atrasados. lugares estamos atrasados nesse aspecto, não é? E a questão aqui Porque, é que. Diz. sim, diz, Ruth, A diz. questão aqui é que nós, para estarmos na nossa essência feminina, a nossa essência feminina, quando eu penso em esta questão de trabalharmos o feminino e estarmos na nossa essência pura feminina, vem-me sempre a palavra amor. Uhum. Porque nós somos amor, não é? Nós temos um arquétipo em nós, que é a mãe, por exemplo, que nós somos muito afetuosas, muito maternais, cuidadoras do próximo. É uma coisa muito inata. Quase todas as mulheres têm isso. Às vezes pode-se ter mais ou menos, depende da história de vida de cada mulher também, obviamente. Mas é algo inato em nós. Mas muitas vezes, lá está, devido a questões da nossa história de vida, devido a várias coisas que são estipuladas do fazer, que é uma energia mais masculina, nós saímos do nosso centro e o que é que nos vai trazer? Vai nos trazer mais frígido, termos mais frias, não é? Mais analíticas, não é? Ficamos mais de pé atrás e não vamos abrir o nosso coração, que é aí que está a nossa essência, que é o dar amor. Se nós estivermos constantemente a dar amor, tudo é amor, se nós somos amor, estamos a fluir lindamente na nossa energia. Se nós bloqueamos esse chakra, digamos assim, bloqueamos a nossa essência enquanto mulheres e a nossa energia não flui. E depois começam os bloqueios físicos, psicossomáticos, etc. É muito interessante. Vou até só contar uma história, porque eu acho que é realmente vai ao encontro daquilo que tu dizes. Uhum. Eu nestas férias estive numa pequena praia e havia um casal com dois filhos e ela de facto pareceu-me que deveria ter ali alguma situação, estava realmente bastante chateada. E há uma altura em que a situação torna-se tão pesada para quem estava de fora a ver que depois até se percebeu que realmente que o homem até começou a chorar e portanto, levou uma série de situações. A partir do momento em que isso aconteceu, houve ali uma libertação qualquer e ela abriu-se. Portanto, se calhar essa questão realmente da questão do amor abriu-se um pouco mais para essa questão. E aquilo que eu notei foi, eles estavam num carro, saíram do carro e eles que se estavam a preparar para ir embora decidiram trocar a ação toda, voltar com os miúdos outra vez para a praia e ela já estava completamente com uma luminosidade e radiosa. Eu penso assim, a mulher tem um impacto enorme, não só na família, não é? Não só na fluidez de um conjunto de energias, mas realmente também em geral na sociedade. E eu Uhum. acho que esse poder às vezes intimida muitos homens, não é? Esse poder dá medo. Eu A acho que verdade é essa. nós, no fundo, não estamos habituados a ter carinho. Principalmente a ter carinho facilmente. E se nos depararmos com pessoas carentes, não é? Com uma história que não está bem resolvida para trás, seja amigos, seja uma relação amorosa, acabamos por ser uma bengala de alguém que não está bem, não é? E isso também é muito interessante de observar. Nós podemos ser amor, mas às vezes também temos que saber colocar limites. Porque ser amor não é só dar pancadinhas nas costas, não é? É só passar a mão no pelo. Às vezes também temos que ser assertivas, dizer o que tem que se dizer, não é? E achas que nesse aspecto a mulher tem um papel diferente do homem nessa vertente? Ou qual é que é o papel do homem e aqui o papel da mulher nesse sentido? Por exemplo, vamos imaginar numa família, não é? Uhum. A mulher tem, hoje em dia, digo eu, a abertura da parte do homem para ela praticar essa assertividade, por exemplo, e para Isso, estabelecer limites? isso depende dos casais. Um casal típico, um casal típico sem formação, sem conhecimento, sem fazer o seu autoconhecimento, tem muito incutido aquela coisa de
tira-se um curso, junta-se, casa-se, tem-se filhos e somos felizes para sempre, não é? Ainda hoje estava a partilhar contigo isso. E parece que não, apegar-nos a esse tipo de padrão, que não quer dizer que não aconteça e que não sejam felizes para sempre, pode acontecer, obviamente que sim, claro que sim, mas a questão aqui é que se prendem a um padrão em que depois o relacionamento não é nutrido, não é? E o que é que acontece? A maior parte de nós pensa sempre no fim, o que é que quer alcançar. E durante todo o trajeto não sabe manter esse trajeto. Então o desafio aqui passa por ambas as partes aprenderem a comunicar. Essa é a base. E lá está, nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Algumas sim, outras não. Se calhar é muito mais fácil para uma mulher vulnerabilizar-se e dizer o que não está bem para ela, o que está a fazer sentido, porque mais do que apontar o dedo é dizer o que sente, não é? Do que um homem. Para um homem, se calhar, é muito mais difícil vulnerabilizar-se ou chorar. Porque o que é que nós somos ensinados desde crianças? Os homens são ensinados que não se chora. És um homem, não chora. Tens que ser forte. E nós, cala-te. Não podes dar a tua opinião. Então, é verdade, eu estou-me a rir, mas é verdade. Há muito esta coisa subentendida que nós temos que comer e calar e que tem que ser assim. Mas realmente, e felizmente, que há muitas mulheres hoje em dia que já estão despertas e que não é assim. Mas com isto também não é dizer tudo a disparatar e o homem ser um saco de boxe. Também não é isso. Também não vamos defender as mulheres, porque acho que às vezes também isto do feminismo e do sagrado feminino às vezes fica um bocado desvirtuado. E eu, pelo menos, só posso falar por mim, não é? Eu trabalho com o sagrado feminino porque eu sinto que é a minha missão de vida, a minha missão maior que eu não controlo é ajudar mulheres, seja pela história da minha linhagem, seja pela minha própria história de vida, que já sofri imensos relacionamentos abusivos, mesmo dentro da família, algumas questões machistas. O meu pai é super machista, controlador. Amo-o de coração e respeito muito e aceito que ele seja assim, mas quando é pai, pronto, temos que aprender a lidar com a situação. Agora, outra coisa é escolher um homem para viver connosco. Nós podemos quebrar esse padrão, não é? Então, eu sinto que é um desafio para ambas as partes. Não quer dizer que o homem ou que a mulher estejam mais evoluídos, porque isso tem a ver com a entrega que cada um tem no seu autoconhecimento, entendes? Porque se uma pessoa não tiver, se não quiser mudar, não vai ser outra pessoa que a vai mudar. Pois. Ninguém muda ninguém, não é? Nós temos que querer. Eu mudei a minha vida porque eu deixei de ter certos hábitos, certas rotinas, porque eu num certo momento da minha vida olhei para aquilo e pensei, eu não quero mais isto para mim, não é a vida que eu quero para mim. Não foi isto que eu sonhei. Eu até posso ter mudado os meus sonhos, mas não é isto que eu quero para mim, não é isto que eu quero sentir. Né? Só que há pessoas que despertam neste sentido e há outras pessoas que não, que simplesmente vão ser as vítimas eternamente. Eu sou assim e vou ser assim o resto da vida, ou aceitas que eu sou assim ou então não dá, e pronto. É muito assim. Eu realmente tanto haveria a dizer sobre esta questão também dos relacionamentos, não é? Uhum. Também não aceitarmos com bons olhos ainda, penso eu, a ruptura, a separação, continua a ser sinónimo também de fracasso pessoal. Eu acho que ainda há muita colisão entre aquilo que nós já ouvimos algumas mulheres e alguns homens dizer, bom, mais vale realmente as pessoas separarem-se do que estarem juntas, mas na prática eu acho que ainda há muitos julgamentos sociais relativamente a uma A série separação. relativamente à separação, sim. E relativamente também ao facto de um homem ou uma mulher serem solteiros em determinada Sim, idade, não é? sim. Porque, mas quando é que vais estar com alguém? Quando é que vais arranjar alguém? Se não é uma coisa, olha, agora apetece-me, não é? Isso não acontece assim. Exatamente. E a verdade é que também há pessoas que preferem não estar num relacionamento.
Isso é uma escolha pessoal de cada um e tudo está certo, não é? Há Eu, pessoas que sentem que gostam de estar, porque depois é assim, uma coisa é estar com alguém por carência, outra coisa é estar porque gosta-se verdadeiramente, não é? E outra coisa é escolher estar sozinho porque sente que é o melhor, porque o seu caminho é assim, não é? Quando nós dizemos que está sozinho, uma pessoa não fica sem beijinhos e abraços e etc. a vida toda. Não vamos ser púdicos a esse ponto de pensar isso. As pessoas relacionam-se, não é? Agora, depois de que forma é que se querem relacionar com outras pessoas, também isso aí depois cabe a cada um. Isto aqui, olha, temos infinitos temas para explorar. Mas olha, eu sinto de partilhar aqui uma coisa, porque o tema da live é parar para sentir, não é? Se não estou em erro. Foi o tema que tu lhe deste. E eu quero então fazer aqui esta ponte, porque eu já percebi que tanto eu como tu, vamos aqui pelas conversas, mas eu quero fazer aqui esta ponte, que eu sinto que é importante. Porquê é que é tão importante esta questão do parar para sentir? Nós estamos muito habituados e habituadas a estar na nossa vida, nas nossas obrigações, nossos afazeres diários, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida familiar, o que for, não é? Todos nós temos as nossas obrigações, digamos assim. Dentro daquilo que é o normal para cada um, a questão que eu faço é: quando é que tu, quem nos está aqui a ouvir, te permites parar para sentir? Porque isso é das coisas mais importantes. Nós muitas vezes não estamos a sentir nada, estamos a ser comandados pela nossa mente. E a mente mente, não é? A mente baralha-nos. A mente muitas vezes vai buscar os nossos medos, as nossas raivas, por mais consciência que nós tenhamos, não é? Então muitas vezes é no silêncio, é na observação da natureza, é nas pequenas coisas, na simplicidade da vida que nós vamos encontrar as respostas que nós procuramos, que às vezes queremos que alguém nos dê. Não é assim que funciona, não é? Nós temos realmente que fazer este caminho para dentro, de observar o nosso mestre interior, que nos vai dar essas respostas. E Ruth, uma pergunta: porquê é que nós temos tanto medo de estar sozinhos connosco mesmos? Porquê é que temos tanto medo do silêncio? Porquê? Temos medo da nossa sombra, eu acho. Eu acho que é isso, sabes que quando nós estamos ocupados, nós não chegamos a este lugar interior tão profundo. Mas quando nós paramos, né, a maior parte das pessoas pensa que a solidão é uma coisa negativa, mas não é de todo. Porque o que é que acontece? Ela vai nos ajudar a limpar camada a camada e vamos cada vez mais profundo nessa redescoberta daquilo que nós somos na realidade. Eu até me estou a lembrar, eu vou partilhar aqui convosco, eu estou-me a lembrar que durante uma fase da minha vida eu tinha medo do escuro. E porque via as almas, etc. Então dormia sempre com uma luzinha acesa. Quando é que eu perdi esse medo? Foi quando já em adulta fui morar sozinha. E quando eu fui morar sozinha, aprendi a estar sozinha e a gostar da minha própria companhia. E a estar em silêncio na minha casa. E mesmo quando vinham aos vultos ou as coisas mais nítidas, etc., aprender a não ter receio disso. Ou seja, nós enquanto estamos no ruído e com pessoas, podemos ter mensagens através das pessoas, etc, etc, mas nós não vamos àquilo que é a nossa caverna, não é? E só realmente quando nos permitimos a isto é que nós vamos descobrir coisas que desconhecíamos em nós e fazer esta limpeza profunda. Porque é que os retiros de silêncio, por exemplo, são altamente transformadores? Não sei se já ouviste falar da Vipassana. Por acaso não. Por acaso nunca tinha ouvido falar. Olha, foi o primeiro retiro que eu fiz. Foram 10 dias em silêncio. No quarto dia eu pensava que estava a ficar maluca. Completamente. Sério? Tipo, em completo silêncio? Não podemos falar, nem fazer gestos para ninguém, não podemos olhar nos olhos das pessoas, não podemos fazer exercício físico, estás completamente para dentro, é uma imersão para dentro. Com alimentação vegetariana. Foi o primeiro retiro que eu fui receber, não é facilitar, fui receber. E aquilo foi altamente transformador, porque no quarto dia lembro-me que senti uma raiva imensa
E eu só me perguntava, mas de onde é que vem esta raiva? Eu tive que mandar um grito para lá no meio do mato. Pensei, perdoem, mas eu tenho que soltar isto. Mas depois nos outros dias já foi mais fácil, ou seja, houve aquele dia, aquele pico em que foi verdadeiramente desafiante para mim, mas depois entrei num processo de cura altamente, trouxe-me imensa consciência mesmo. A minha visão ficou com uma percepção ainda maior, a minha consciência também, sobre o meu corpo, sobre a minha energia, e é algo que eu aconselho normalmente aos meus clientes e amigos a fazerem uma vez na vida. Eu acho que também não é necessário estar sempre a fazer isso, porque também entramos num processo que sempre a fazer a mesma coisa, eu pessoalmente não acho piada, digamos assim. E acho que também não é necessário tanto sofrimento, digamos assim também. Porque não sou apologista que nós para aprendermos temos que estar a sofrer, a sofrer, a sofrer. Nós temos é que saber identificar e resolver as coisas no momento. Agora, uma vez na vida, nem que seja 4 dias, silêncio. Quem não quer fazer num retiro, faça o seu retiro pessoal. Vai para um sítio, uns dias, desliga o telefone, não leva livros, nada, televisão, nada, séries, nada. Estar mesmo só para dentro. Porque isso é mesmo altamente transformador. E não tem nada de perigoso. É uma técnica sem perigo. Por acaso nunca fiz, eu nem fazia ideia que existiam de facto os retiros do silêncio, mas acho isso uma excelente ideia. Podes pesquisar a Vipassana. É de ver. Mas realmente, quando estou um bocadinho mais naqueles momentos de meditação e de silêncio comigo mesmo, é uma coisa dolorosa, não é? Uhum. É realmente uma coisa dolorosa e eu já beneficiei um bocadinho dessa limpeza, porque uma das coisas que eu gosto bastante de fazer é realmente abstrair-me na natureza e estar alguns tempos realmente nesse estado. Mas realmente, se calhar, essa é a razão porque muitos de nós tememos a questão do silêncio, porque temos que ter consciência que nos vamos confrontar com essas Uhum. sombras. Temos que uh, vamos, iremos nos confrontar com lembranças antigas, com situações de raiva, com tristeza, com Uhum. mágoa. Isso não é de facto fácil, porque nós nesta sociedade e na vida que nós levamos, nós estamos a fazer-nos permanentemente esquecer de tudo isto e do que são estes sentimentos. E para piorar tudo isto, nós vivemos também, não sei se tens essa opinião, ou não, mas estamos numa fase em que abnegamos tudo o que é emoção negativa. Não, vamos por cima uma reflexão positiva, uma emoção positiva e abnegamos tudo Aí vem a aquilo. positividade tóxica. A Não chamada é? positividade tóxica tem esse nome, positividade tóxica. Sim, mas olha, eu estou aqui a sentir de vir aqui um bocadinho mais atrás na nossa conversa, se me permites, porque Sim, sim. eu acho que a pior solidão de se sentir é aquela que no fundo o ser humano está mais habituado, que é estar no meio de muita gente e sentir-se sozinho. Acho que as pessoas pensam que isso é normal, mas não, isso não é normal. Não é nada normal. Não é normal. Não é E, por normal. exemplo, acaba-se um relacionamento, o que é que a pessoa vai fazer? Vai para os copos com os amigos para esquecer? Há muito este tipo de atitude. Eu não estou bem porque a minha vida financeira não está bem, então vou afogar as mágoas, não é? Vou estar com os meus amigos, vou ter um jantar com os meus amigos. É bom estarmos com os nossos amigos, sim, claro que sim, mas não no contexto de fugir dos nossos problemas. Eu acho que o mais importante é nós realmente aprendermos a resolver um bocadinho e acalmar esse nosso mundo interno primeiro e depois então sim ir usufruir à vontade da vida, porque senão até estamos a dar uma mensagem contrária, não é? É assim contraproducente. Em relação à positividade tóxica que estávamos a falar, eu penso que também há muita questão de sentir raiva não é bom, sentir tristeza não é bom, eu não quero sentir isto, então as pessoas acabam por somatizar essas emoções no corpo e depois a longo prazo, claro que vai se desenvolver numa doença ou num sintoma. Agora, é importante também mencionar que essas emoções podem ser emoções negativas, não é? Digamos, mas elas são tão necessárias ou mais que as Não mais. positivas. No sentido que,
são elas que nos vão ajudar a transformar, não é? Porque nós, se estivermos com raiva e percebermos de onde é que vem essa raiva, que às vezes até podemos estar num momento que sentimos raiva por nada em concreto, mas tentar entender de onde é que ela vem e fazer as pazes interiores connosco próprios em relação a essa situação ou a essa pessoa, vai trazer muito, muito mais equilíbrio emocional do que nós fingimos que não acontece. Ou, por exemplo, numa situação, voltando aqui aos relacionamentos, termina-se um relacionamento, está sem tristeza profunda, vai-se ignorar essa tristeza? Vamos tapar essa tristeza com o quê? Não, o certo é nós vivemos essa tristeza, pode ser um dia, 2, 3, uma semana, ali aquele tempo. Agora, não é 3 meses ou 4 ou 5, isso aí já é patológico, não é? Mas um tempo é normal, é necessário, é uma limpeza que a pessoa faz, está-se a desapegar, está a mudar a sua vida, estava habituada a ter contacto com uma pessoa e de repente não tem, não é? E não há um grande julgamento social, lá está. A mim aquilo que me parece às vezes é que há um grande julgamento social do luto, por exemplo, ou um grande julgamento social da raiva. Ai, não devias sentir isso. Ai, isso não é aceitável. Uhum. Quer dizer, essas emoções negativas, para além de nós as Não pode ser tentarmos assim. eliminar, não pode ser assim, não é? Uhum. E há cada vez mais essa visão que se calhar até vem um bocadinho pelos costumes religiosos. Penso eu, não sei, Sim, 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 sim. estou E a agora questão é que aqui. conforme se vai colocando isso tudo numa caixinha, entre aspas, eu estou a visualizar até tipo uma panela de pressão, vais pondo lá, tipo raiva, 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 tristeza, tristeza, medo, 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 o que é que acontece? Panela de pressão, em qualquer momento, aquilo Comenta. rebenta, não é? Então, é isso que acontece connosco também, porque nós não estamos a permitir-nos ir à emoção, ir à nossa cura profunda, estamos só na mente, que não é, não podemos ser assim, etc, etc. Então, há um momento em que rebenta, e rebenta das diversas formas, não é? Isso depois depende da história de cada um, da propensão de cada um. Nós não nos estamos a permitir sentir. Não Não nos nos estamos a estamos a permitir permitir sentir. sentir. De uma forma geral, sim, eu até acho que tudo aquilo que se está a passar no mundo, de uma forma generalizada, tem muito a ver com esta necessidade de redespertar o sentir, não é? E daí voltarmos todos muito à energia feminina, porque a energia feminina, ela existe tanto no homem como na mulher. Eu trabalho mais com mulheres, mas a energia feminina também está presente nos homens. Nós também temos energia masculina e elas devem andar as duas equilibradas. Mas eu sinto que há assim uma grande proposta de nos levar todos ao sentir, não é? A quantidade de relações que terminaram no início da pandemia e a quantidade de relações que começaram, a quantidade de bebés que estão a vir agora, não é? Por exemplo, portanto, há sempre momentos, há sempre os dois lados. Há histórias de vida que vão ter aquilo que precisam ter, que é a ruptura, e há outras histórias de vida que vão ter a ligação, não é? Ou essa religação. Mas, no entanto, está a haver esta proposta de sentir alinhada com o propósito de cada um e seguirmos mais este sentir, não é? Por exemplo, se eu não estou feliz naquela relação, então eu não posso continuar a estar naquela relação. Eu tenho que decidir através do meu coração, não é? E, por exemplo, as mulheres que te procuram, Ruth, Uhum. elas estão nessa fase de descoberta. Nós até falamos disso de manhã, só procura realmente quem já está Quem já está disposto, preparada. quem já Uhum. está preparado para esse processo. Mas muitas mulheres vêm com todos estes julgamentos do não sentir, Uhum. de ser mulher e pronto, com uma série de questões com a anulação da sua sensualidade, do sagrado feminino. Uhum. Há muitas mulheres que te procuram assim. Olha, a maior parte das mulheres que me procuram é ou porque estão a sair de relacionamentos tóxicos, ou que estão em relacionamentos e não estão a conseguir sair, ou porque têm dons maravilhosos e que não estão a conseguir escutá-los e manifestá-los.
Diz-me lá novamente a tua pergunta, desculpa. Sim, queria saber um bocadinho se as mulheres que procuram, neste sentido, estão prontas e estão disponíveis para sentir. Se chegaram àquela fase em Sim, que querem sim, sim, sentir. sim, 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 sem dúvida. Agora, a questão aqui é, eu faço um trabalho que nós vamos tipo camada a camada, não é? E eu até posso, por exemplo, começar por sessões mais de acompanhamento, para perceber o que é que se passa ali. Eu gosto de ir assim devagarinho trabalhar o consciente e depois é que vou para o inconsciente. E depois trabalho com a hipnose também, como eu já te disse, vou para o inconsciente. Mas depois de fazer o trabalho com a hipnose, aí vou para o trabalho de corpo, que estava-te a falar hoje também. E um trabalho de corpo é um trabalho muito bonito, que nos leva a uma religação com a nossa verdadeira essência. Quando nós nos permitimos a olhar para a nossa ioni sagrada, que é a nossa vulva, a conectarmos com essa parte do nosso corpo. Porque é assim, nós às vezes começamos estas conversas e alguém nos diz: ah, lá vens tu com essas conversas, mas achas que isso é normal? Deveria ser. Se Deveria ser. achas aqui Mas alguma para isso coisa. estou eu e estão outras colegas minhas que fazem esta abertura de terreno de que sim é normal. E sim o prazer feminino é normal. E que, aliás, de uma forma geral, devido às nossas crenças da sociedade, isto é tudo tabu. Não se devia falar, não é? Exato. Mas são coisas que têm que se falar. Porque é que a mulher está tão reprimida? Porque é que a mulher não se valoriza, não tem autoestima, não pode falar a sua verdade, não pode falar da sua sexualidade, manifestar a sua sexualidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma situação específica de uma mulher que é bissexual e que tem marido e que de vez em quando gosta de se envolver com outras mulheres. O que é que isso tem de mal? Nada. Nada. A pessoa que está com ela sabe. Os dois aceitam. Fantástico. Mais ninguém tem nada a ver com isso. Podem saber, podem não saber. Ninguém tem que julgar ninguém. Não é? É prazer, é amor, não é? Uma mulher que seja poliamorosa, se for um homem é um garanhão. O homem é um garanhão, fazes muito bem. Se for uma mulher, já não é bem assim. És uma vadia, essas coisas assim por aí fora. E eu acho que estas coisas são mesmo muito importantes de serem desmistificadas, sabes? Eu já falo sobre estes temas há muitos anos. Eu lembro-me de gravar um vídeo sobre os relacionamentos da nova era. Ainda nem se ouvia falar sobre isto da nova era. É fantástico. Foi mesmo há O muitos que anos. é a Diz-me. nova era? Desculpa, Ruth. O que é a nova era, assim, a nível cronológico? Olha, não perguntes as partes históricas porque eu só te sei explicar a nível Ok, energético, está bem? E assim, essa sim, informação assim mais confesso que não sei. Nós mudámos a era, estávamos na era de... Eu não quero estar a dizer disparates, a sério, é melhor não dizer, porque eu não me lembro, eu sou uma esquecida nisso. Na altura li bastante sobre isso e ainda se fala, mas desapeguei-me por completo. Portanto, não quero estar a dizer disparates. Mas nós mudámos a era, digamos assim. E neste momento estamos numa era que, se não estou a dizer nenhuma barbaridade, é uma era de maior liberdade e de conexão com a nossa essência. Pronto. E o que é que acontece? Os antigos relacionamentos estavam programados para uma determinada forma. E os relacionamentos têm vindo a mudar. Ou seja, se nós olharmos para trás, os nossos avós, ou bisavós, ou trisavós, casavam-se e estavam sempre juntos. Até podia haver traições, o homem até podia bater na mulher, etc. Mas ficavam sempre juntos porque era assim, era uma vergonha separarem-se. Nos nossos pais, portanto nós somos trintonas, né? Nos nossos pais, se houvesse uma separação, era uma vergonha. Eu lembro-me, quando era pequenina, que a minha mãe dizia-me que era uma vergonha ela ter sido ela a deixar o meu pai, né? Entretanto, normalizou-se um pouco mais a separação. sim. Agora, mais recentemente, aquilo que começa a haver são os relacionamentos mais liberais, no sentido em que há não monogamia mais. Está tudo mais visível. Não quer dizer que não houvesse antes, mas agora está tudo mais visível. Eu sinto que está a deixar de haver tantas traições por estas conexões sexuais para haver mais sinceridade no relacionamento.
e mais abertura. Então, quando se fala de um relacionamento da nova era, digamos assim, é esta transformação que se está a passar. Com isto, não quer dizer que todas as pessoas sejam assim. Isto não é um cardápio que serve para toda a gente, não é? Cada pessoa vai ter que sentir o que é melhor para si. Porque se calhar no momento da vida nós pensamos que eventualmente queremos um companheiro e que vamos ser felizes com aquele companheiro sempre, e que pode acontecer, claro que sim, mas também podemos pensar, olha, se calhar eu era feliz era se tivesse dois companheiros, ou se calhar era feliz, podia ter os dois companheiros, mas eu vivia na minha casa sozinha. E estava segunda e terça com um, quarta e quinta com o outro, e o resto dos dias estou sozinha. O que é Não, que eu isto acho que tem? não vai ser para o nosso tempo, Ruth. Eu Diz? acho que não vai, acho que ainda não vai ser para o nosso tempo. Não sei. Olha que eu já conheço muitos casais com uma mentalidade muito, muito, muito aberta. Muito aberta. E é É, super interessante que eu, desde muito nova, sempre atraí mulheres nas minhas sessões que eram mente muito aberta. E então eu lembro-me de ser uma miúda, assim, ainda mais ingênua e de ter, por exemplo, uma cliente de 50 e tal anos, jeitosa, super para a frente, a dizer-me que fazia swings com o marido, com outro casal de amigos, que de vez em quando faziam festas na casa uns dos outros. E eu lembro-me que na altura mantive a minha posição de terapeuta, obviamente, mas depois pensei para mim sozinha, que loucura, não sei se era capaz disto. Mas hoje em dia já acho que é uma coisa super normal, porque já ouvi muito mais histórias, já eu própria vivenciei outras coisas que fazem com que eu tenha mais conhecimento, não é? Então, estás-te a rir. Eu acho que é mas nós eu abrirmos estou-me a um rir. pouco a nossa mentalidade. Sim, não, mas eu também estou-me a rir por uma razão. É que eu conheço pessoas que são ainda tão convencionais. Eu acho que nós temos agora um bocadinho estes polos radicais, não é? Uhum, Que, não é? Temos uma linha muito, muito conservadora, muito tradicionalista, não é? Que não aceita essa sinceridade e essa honestidade nas relações. E, uhum. portanto, onde as traições acontecem, porque também não há diálogo, uma série de coisas, nananã, não é? Esse nível. Por outro lado, já temos pessoas, de facto, com uma grande abertura e nós temos aqui estes dois planos realmente que ainda chocam bastante, não é? A esse nível, penso eu. E imagina Mas quando duas pessoas se apaixonam e são de polos opostos. é interessante essa questão, de facto, sem dúvida. Eu acho que isso deve ter aí um poder transformador muito grande, não é? Para ambas as vidas, sem dúvida. Mas ainda relativamente a esta questão do sentir, apenas aqui uma coisa que eu reparo bastante. É para além desse julgamento pessoal do não devias te sentir assim, não devias Uhum. sentir isso, não é? Devias era sentir isto e não devias sentir aquilo. Aquilo que eu noto também, existe também um grande estigma que a sociedade faz a si mesma, que é, e isto eu noto, por exemplo, vamos imaginar relativamente às doenças mentais, não é? Porque esta Uhum. questão do não ser permitido sentir, em muitos casos desemboca também numa doença mental, não é? Uhum. Essa questão. Tal e Portanto, qual. se não tivermos abertura para falar da doença mental, não temos abertura para falar da base, se não temos abertura para falar da base, não temos abertura para mudar este sistema, estes comportamentos e estes julgamentos. E aquilo que eu noto é que há muitas pessoas que são espiritualmente até bem resolvidas ou que Uhum. conseguiram resolver os seus episódios menos bons na sua vida, mas aquilo que eu noto é que a sociedade vem sempre estigmatizar algo que às vezes até já está resolvido para a pessoa. Como é que eu hei de explicar? Vamos imaginar uma situação, não é? Em que uma pessoa nasceu e cresceu, vamos imaginar, num bairro social em condições económicas bastante vulneráveis. Vamos Uhum. imaginar que essa pessoa fez um processo de cura interna, espiritual e aceitou isso. E aquilo que eu noto, e isso é um bocadinho esta maldade, não é que nós temos entre nós às vezes, ainda, que é, há sempre alguém que vem relembrar o outro, não é? Daquele contexto, Do mas daquela passado que cura teve. já, não é? E lá Uhum. está. Estas questões, por exemplo, do passado, que também nós sentimos e aceitamos e curarmos interiormente, e às vezes aquilo que eu noto é um bocadinho, às vezes há certas questões que vêm novamente ao de cima
mas porque a sociedade levanta questões. Às vezes não há essas questões. Eu não sei se estou Estou a entender. É quase como se tu antigamente ias ao mesmo bar todas as noites beber uns copos, de repente estás 10 anos sem ir lá e voltas e aqueles mesmos amigos continuam a ir lá todas as noites durante aqueles 10 anos, tu chegas passar 10 anos e dizem: Ah, mas tens estado desaparecida, onde é que tens andado? Mas com aquele tom como quem diz, estás aqui de volta. exatamente, voltaste novamente às origens. Eu sabia que isso não estava bem resolvido. Exatamente, exatamente. E quem se sente mal normalmente é quem está resolvido. Pois é verdade, é verdade. É, Quem se sente mal nessas situações é que está resolvido, é não é? porque sempre está a ser julgado. Pois é. E eu Completamente. acho que isso lá está, mais uma vez, vem-nos pôr mais um peso de julgamento em cima. E Uhum. eu acho que este Mas processo nós de somos interno. peritos a julgar-nos uns aos outros, é fantástico. Aliás, o pior julgamento até vem de nós próprios. O autojulgamento é terrível. Isto E são isso vai muito. crenças e crenças de vidas e vidas. E isso depois entra com a questão da autoestima, não é? Também, muito. Traz com a autoestima muito. E eu também vi no site que tu também trabalhas essa parte, não é? Da Uhum, autoestima, não é? Porque tudo uhum. isto que nós estamos a falar, o facto de nós também não nos permitirmos a sentir, também afeta a nossa autoestima, não é? Mesmo. Sim, sim. Porque Eu acho que em algum momento da nossa vida nós vemos a nossa autoestima a ficar fragilizada. Há pessoas que conseguem ir mantendo-a e há outras que parece que lhes tiram o tapete do chão. E depois é preciso saber reestruturar a autoestima, não é? Ter o devido acompanhamento, fazer o devido processo, não é? Para curar essas dores. Mas quando nós falamos em trabalhar a autoestima, é um trabalho diário, não é? E quando eu estou a trabalhar com as minhas mulheres, aquilo que eu explico sempre é que há vários rituais que eu partilho com elas, que são coisas para integrar na vida delas diariamente ou semanalmente, o que for, porque há rituais e rituais. Se for uma massagem, não vamos receber uma massagem todas as semanas, mas se calhar não é todas as semanas, todos os dias, mas se for todas as semanas, se calhar já pode ser. Não é? Porque vai ser bom, vai ajudar a relaxar, vai ajudar a reencontrar, a reconectarmos com a nossa energia feminina, que também é esta fluidez, não é? Sentir a nossa energia a ser desbloqueada enquanto estamos ali a permitir-nos parar para sentir, tal e qual, não é? Então é uma coisa que vai sempre havendo upgrades. E eu aproveito aqui para partilhar. Eu lembro-me que eu perdi, porque isto tem tudo a ver com a minha história de vida. Eu perdi a minha autoestima no meu primeiro relacionamento. E eu no meu primeiro relacionamento era muito, muito nova, eu namorei 8 anos com essa pessoa e, e fui traída muitas vezes. Estou-me aqui a lembrar da história. fui traída muitas vezes, fui agredida fisicamente. Houve a situação de drogas, de consumo de drogas também. Portanto, houve muita coisa que eu descobri e que ia totalmente contra aquilo que eu era, que era a minha essência. E muitas vezes eu dava por mim a questionar-me, mas eu sei que sou bonita e que sou uma boa mulher para ele, porque é que ele me está sempre a trair? E depois comparava-me com outras mulheres e achava que era mais bonita que elas. E porque é que havia isto, não é? Então, durante muitos anos andei aí nesse loop mental. Claro que hoje em dia a comparação para mim não existe, porque a beleza não tem a ver com o tamanho, com a largura, com a cor dos olhos, com o coração sequer, não tem a ver com isso. Hoje em dia eu sei que todas as mulheres são lindas, todos os homens são lindos. Claro que depois depende da visão de cada um acerca deste tema, mas na minha visão, todas as pessoas são bonitas. Agora seria o Faz. importante é, é sairmos do mundo da comparação e acedermos a este nosso lugar novamente de eu sou bonita como sou. Não importa se estou com celulite,
não importa se estou a vestir um número acima da média, porque isso também são coisas que nos são estipuladas, né? Desde as Barbies, por exemplo. Ok? E então isto acho que é muito importante também desmistificar e de reintegrarmos vários rituais. Em algumas mulheres pode ser, por exemplo, fazer as unhas. Pode ser, por exemplo, ir ao cabeleireiro. Por exemplo, eu pintei os lábios hoje que me apeteceu, mas não pinto os lábios todos os dias. Mas quando pinto os lábios, gosto, sinto-me poderosa. Estão-me a fazer entender? Então, que todos os atos que nós fazemos, que não seja para o outro, porque o homem vai gostar ou porque vou estar para me sentir glamourosa onde chego, mas sim por mim porque eu gosto. A autoestima tem muito a ver com isto. Não é para agradar ninguém, é para nos agradar a nós próprias. Vestir aquilo que gostamos, fazer o que gostamos, o que nos faz bem, o que nos faz sentir bem, não é? E depois, pronto, há vários rituais. Eu gosto muito também dos exercícios da Louise Hay, com o espelho e com as afirmações positivas, também gosto muito. Bem, entre outras coisas que exploro dentro desse tema. E depois, claro, que vem a conexão com a Yoni Sagrada, que é a nossa vulva. A Yoni é o nome que nós damos no Tantra, não é? Mas, e depois aí é um trabalho também muito, muito profundo que vai também libertar traumas que estão somatizados propriamente nessa zona do corpo. E depois, claro, para mim também é muito importante esta questão do resgate do prazer e não só do prazer sexual, mas do prazer da vida. Eu tive 3 depressões na minha adolescência. E, por exemplo, no meu mapa astral diz que eu tenho muita propensão à depressão, por exemplo. Mas eu aprendi a dar a volta a isso. Ou seja, quando eu estou no lodo, eu permito-me chorar, libertar aquilo tudo que há para libertar e dou a volta por cima e faço todas as práticas possíveis e imaginárias para eu estar bem. Não é? Mas primeiro tenho que fazer esta cura de não fazer nada, de só estar a sentir o que tenho que sentir para que haja essa libertação. Porque senão, se nós estivermos a conter o choro, a conter essas coisas, né, estamos a colocar na panela de pressão, como falávamos há bocado. Então, tudo aquilo que eu trabalho com as minhas mulheres é um trabalho que eu já fiz e que continuo a fazer comigo. É um trabalho diário. Não é por nós termos mais consciência e termos conseguido ultrapassar um determinado assunto ou fase da nossa vida que eventualmente não atraímos outra vez. Porque às vezes podemos estar mais distraídas ou, pronto, nós somos todos seres humanos ou mais carentes também e poder atrair uma situação que vai voltar ali um padrão e nós temos é que identificar logo no início e saber cortar o mal pela raiz. Quando nós trabalhamos a nossa autoestima, o nosso poder pessoal, é isso que acaba por acontecer. Nós podemos eventualmente ainda ir ali um bocadinho, mas já sabemos colocar os limites e vamos limpando. E fazendo esta triagem daquilo que realmente é importante na nossa vida e aquilo que nós queremos para nós. Não é? E dentro de tudo isto criei os meus próprios métodos, como tu já deves também ter lido no meu site. Aproveito aqui para divulgar que é a cura iónica. E eu estou aqui a perder luminosidade. Olha, espero que isto não vá abaixo porque eu estou mesmo a ficar sem bateria. Vamos ver se consigo aqui. Estamos em cima, de facto, porque eu acho que depois Está a terminar. só dá para uma hora. Acho que só dá para uma hora. Mas só terminar aqui. Sim. O que acontece é que eu fui criando métodos, por exemplo, quando eu trabalho a mentoria metamorfose. A mentoria metamorfose é a base para quem quer entrar no desenvolvimento pessoal, no sentido de começar a fazer esse seu trabalho interior, não é? Depois a cura iónica é mais ligado com o feminino, com o sagrado feminino, é para aprender outro tipo de coisa, ou seja, já é uma mulher que vem com algum conhecimento, não precisa ser necessariamente sobre o sagrado feminino, mas que vai realinhar-se com a sua energia feminina, não é? Depois tem o Tantric Dance, que através da dança e da respiração consciente, visualizações e som, vamos ativar a nossa Kundalini e ativar assim o prazer pelo corpo. E há mulheres até que chegam a ter orgasmos durante essa dança. É assim algo muito lindo. Eu canalizei isto na minha última separação, que foi há 1 ano e pouco.
Comecei a fazer e passado 2, 3 meses percebi, pá, isto funciona mesmo, isto dá imenso prazer no corpo, fico super alegre, fico com uma energia super expansiva, eu tenho que trazer isto para as mulheres e pronto, e foi assim que nasceu. Tenho também as cerimónias de cacau. As cerimónias de cacau é um cacau cerimonial que é cozinhado com rezos. Não tem aditivos alucinogénicos, que há imensas pessoas que me perguntam isso. Não é, é 100% cacau puro com plantas medicinais. Simplesmente isso. Plantas para as mulheres e que nos ajudam a expandir o coração. Então, quando nós vamos fazer essa toma, há aqui uma expansão do coração que nos ajuda a realinhar e muitas vezes utiliza a técnica do Tantric Dance para ajudar a libertar e é assim uma viagem incrível, porque nos ajuda a ir a um lugar interior também muito bonito, sabes, de cura. E pronto, é assim que o meu trabalho funciona. Tudo aquilo que eu faço, eu já pratiquei e continuo a praticar, porque se nós, lá está, ignorarmos aquilo que sabermos e deixarmos de fazer, volta tudo, pode não voltar exatamente como era, mas volta, não é? Então, eu acho que neste mundo da espiritualidade, o mais importante é nós, mais do que nos agarrarmos a uma técnica, é sabermos integrar a técnica da melhor forma possível para, para que nós consigamos usufruir dela. E eu estou aqui, vou aproveitar, tenho aqui a Patrícia que eu adoro, a Patrícia Felgueira. A Patrícia já foi minha cliente e tornou-se uma grande amiga e hoje em dia é terapeuta, é uma pessoa que eu me orgulho assim imenso. Eu lembro-me de, por exemplo, ela tirar o curso de Reiki comigo e, eu partilhar com ela, e como partilho com qualquer outra pessoa que tenha tirado formação comigo, que nós para fazermos o Reiki não precisamos de estar ali 1 hora a fazer tudo. Não, vais deitar e fazes. Acordas e fazes um bocado. É importante é nós integrarmos. Escolhe o momento mais oportuno para ti. Não temos que ser tão rígidas, não é? O importante é nós fluirmos. A vida flui, não é? Se nós colocamos pressão, se vamos meditar e metemos pressão na meditação, tem que meditar, tem que ser àquela hora. Aí se não for àquela hora, fico chateada. Vai ser pior emenda na castaneta, como se chama dizer, não é? Não vamos estar a fazer o oposto. Estamos a causar stress. Sim. Eu quero agradecer teres não só aceito este convite, como falares abertamente de algumas partes da tua vida, partilhares connosco, não Gratidão. é? Seja para um Essas, bem maior, querida, é tudo o que eu desejo, que seja para um bem maior. porque muitas vezes nós não temos facilidade em falar nisso, não temos facilidade em dizer que tivemos uma depressão, que tivemos um esgotamento. Já passou. Não é? Já passou, faz parte, cada um tem o seu passado Sim. e faz parte realmente da vida. Quero-te agradecer muito, Ruth. Gratidão, querida, de Como coração. eu disse, como eu disse, até estou interessada aqui em fazer uma das tuas mentorias, vamos ver. Fiquem Mas sendo atentas, brevemente vou ter novidades no Instagram. muito, muito obrigada e um beijinho grande e Beijinho, querida. um beijinho também para todos aqueles que nos estão a ouvir. Muito Beijinho obrigada. para todos. Gratidão, gratidão. Obrigada, Alessandra. Obrigada. Até já. Obrigada. Até já. Até já.